Olá, boa tarde. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída em homenagem a Araceli Crespo, uma menina que foi assassinada brutalmente aos 8 anos de idade em 1973. E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulga hoje ações e políticas para a proteção de meninos e meninas em todo o país. Acompanhe com a gente ao vivo o lançamento da campanha Maio Laranja. Povo heróico, brado, retumbante, no sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo por liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol mais gentil, pátria amada, Brasil, deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, obras e florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um labaruto sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada, entre outras filas do Brasil, a pátria amada, os filhos de Jesus estão gentil, pátria amada, Brasil. Queiram tomar assento. Este evento tem por objetivo chamar a atenção para a urgência de se combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Para isso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha Quebre o Silêncio, Denuncie, como forma de informar, conscientizar e alertar toda a sociedade sobre a necessidade de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Neste momento, assistiremos a vídeo institucional da campanha Quebre o Silêncio, Denuncie. A exploração, a violência e o abuso sexual de crianças e adolescentes é uma realidade. E apenas 1 em cada 10 casos são notificados às autoridades. Outro dado preocupante é que 52% dos casos acontecem na casa da vítima. Precisamos mudar essa realidade. E por isso, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ampliou seus canais de denúncias. Não se omita, denuncie. Vamos juntos cuidar e proteger o futuro do Brasil. Com a palavra, a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.
Senhor presidente, ok, som? Ok? Ok. Senhor presidente, que bom tê-lo aqui na nossa casa. E, para quem não sabe, é a segunda vez que o presidente vem a esse ministério. Ajuda aqui, Flávia. Como é bom ter mais uma ministra com a gente. Que bom, é a segunda vez que o nosso presidente vem a esta casa, e as 2 vezes que ele veio a esta casa foi por criança. A primeira vez que o meu presidente esteve aqui foi no dia em que o menininho com autismo de 4 anos foi desconvidado das festas de aniversário tão somente porque tinha autismo. E esse ministério fez uma festa para ele. E o presidente veio comemorar o aniversário dele aqui. Esse é o líder que governa esta nação. Esse homem que pensa em todas as crianças. Obrigada, presidente. Ministro Roma, que alegria, meu vizinho, meu parceiro, estamos no mesmo prédio. E esses 2 ministérios são tão integrados que a gente não sabe onde começa um, onde termina o outro. Obrigada, ministro, por estar com a gente nesse dia tão importante. Ministra Flávia, a ministra mais bonita do Brasil agora é tu. Que alegria tê-la aqui com a gente, parceira, amiga, e que desde o primeiro dia tem sido parceira desse ministério. Obrigada. Secretário Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente que nos acompanha. Senhores parlamentares, obrigada. Alguns que pegaram o avião para chegar a tempo para estar aqui com a gente, obrigada pela presença. Se eu for falar o nome de todos que estão no auditório, eu vou gastar um tempo muito grande, porque eu queria falar de todos. Mas nós temos no auditório parceiros na defesa da criança e do adolescente. Obrigado por estarem conosco nesse dia tão importante. Eu posso citar aqui a Unicef, está com a gente, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Especial de Atenção Básica do Ministério da Saúde, tantos outros parceiros aqui no auditório, Conselho Federal de Medicina, tantos parceiros conosco aqui, obrigada. Nós gostaríamos muito que essa festa estivesse acontecendo, esse evento, na esplanada, todo mundo vestido de laranja, mas a pandemia nos impede. Então, esse aqui é um evento apenas simbólico. E o que a gente quer fazer aqui nessa tarde é mandar um recado para o Brasil. Acabou. Basta. Basta de violência contra a criança no Brasil. Os números nos assustam. Os nossos telefones tocaram o ano passado, no ano de 2019, 2.500.000 vezes. O nosso Disque 100 e o nosso 180. No ano de pandemia, o número de ligações diminuiu e a gente sabe por quê. Porque as crianças estavam em casa e não na escola. E as maiores denúncias vêm da escola. E aqui fica um registro da preocupação do presidente e da ministra também. O que vai acontecer e que crianças vamos estar recebendo nas escolas agora, quando elas estão retornando, saindo de casa. Sim, nós temos crianças amarradas dentro do barril, dentro de casa, nesse período de pandemia. Nós temos crianças acorrentadas. Nós temos, nesse período de pandemia, crianças sendo torturadas, num profundo silêncio. Nós temos crianças sendo queimadas vivas. Vocês sabem da história que aconteceu nos últimos dias em Goiás. Nós temos crianças sendo vendidas, desaparecendo. Nós estivemos semana passada, quinta-feira, no Rio de Janeiro, para abraçar aquelas mães de Belford Roxo, que os meninos sumiram, misteriosamente. Aí o Brasil está falando deles 3. Quando chegamos lá, presidente, quinta-feira, descobrimos que só a semana passada, mais 4 crianças naquela região desapareceram. 42.000 crianças desaparecem por ano no Brasil. E nós vamos ter que encontrar essas crianças. Em torno de 9 a 11.000 nunca são encontradas. Para onde vão as nossas crianças? E foi pensando nisso que o presidente traz para o Brasil a maior política de busca de desaparecidos. E nós estamos, inclusive, nos próximos dias, entregando um aplicativo. Nenhuma criança agora vai desaparecer no Brasil e nós vamos esperar 48 horas para encontrar essa criança. Não, vai ser imediato. No máximo, em meia hora, todos os policiais do Brasil terão a foto, o nome dessa criança. Nós vamos cercar tudo no Brasil, mas nenhuma criança mais vai desaparecer e ficar desaparecida no Brasil. Precisávamos ter um governo com a coragem de fazer esse enfrentamento. Por que desaparecem? Um dos motivos, sim, é para a exploração sexual de crianças e adolescentes. Amanhã nós estaremos novamente no Rio de Janeiro, onde nós vamos ter o privilégio de acender o Cristo Redentor de laranja. Vamos mandar um recado para o Brasil e para o mundo. É um novo tempo no Brasil. Mas amanhã a gente vai estar de manhã em Vitória, no Espírito Santo, lá no Parque Araceli, deputada Soraya.
A Araceli foi aquela menininha que, na década de 70, desapareceu e seu corpo foi encontrado depois, sofreu inúmeras violências sexuais. A partir da história dessa menina, nós temos o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Mas esse governo achou um dia muito pouco, então nós temos agora o Maio Laranja, o mês inteiro de atividades. E amanhã, deputada, a gente vai abraçar famílias que perderam crianças para a violência sexual. Nós vamos abraçar a família daqueles 2 menininhos lá de Linhares, que depois de ser estuprado, o pai, padrasto, queimou a casa com 2 meninos. Esse caso chocou o Brasil. Nós vamos abraçar amanhã a mãe de Tainá, uma menina que foi sequestrada na rua. As câmeras mostrando como o sequestrador botou lá dentro de um carro. Vamos abraçar famílias amanhã que perderam os seus filhos para a violência. E depois a gente vai para o Rio de Janeiro. Mas nós vamos estar quinta-feira em Manaus. Presidente, em Manaus nós vamos numa delegacia que é apenas uma delegada. Olha o número, gente, apenas uma delegada, a doutora Joyce. Em sua delegacia tem 6.000 inquéritos de pedofilia. Uma única delegada. Vocês têm ideia de o que está acontecendo com esta nação? Nós vamos lá acompanhar o trabalho dessa delegada. E na sexta-feira vou com a nossa primeira-dama, Saudades, para ver o que aconteceu naquela cidade. O governo federal está abraçando aquela cidade. Eu aqui estou falando de vários tipos de violência contra a criança no Brasil. Mas hoje a gente tem que focar na violência sexual, porque é o Maio Laranja. No ano passado, o nosso Disque 100 registrou 28.730 denúncias comprovadas, registradas, catalogadas, processos de violência contra a criança no Brasil. No ano de 2020, em 2019 foi 28, em 2020, 26 mil. Caiu 7% e a gente sabe por quê. As crianças estão trancadas em casas, creches, e as escolas não estavam vendo a violência. Nós, esse ano, estamos trabalhando muito para que as denúncias sejam recebidas e imediatamente elas sejam comprovadas, investigadas e as crianças sejam acompanhadas. E de que forma vocês estão fazendo isso, esse ministério que não tem dinheiro? Exatamente fazendo a transversalidade do tema. Todos os ministérios estão cuidando de criança hoje. Todos os órgãos estão cuidando de criança hoje. Essa é a graça do governo Bolsonaro, a transversalidade do tema. Com relação à violência contra a criança, violência sexual, presidente, a cada 1 hora, a gente tem no Brasil, pelo Disque 100, apenas o indicador do Disque 100, 2,2 casos de violência sexual, apenas no Disque 100. Vocês conseguem imaginar os casos que não são notificados? Vocês conseguem imaginar as crianças lá da região ribeirinha, que não tem telefone, não tem energia, o que está acontecendo e as violências não são notificadas? Chega. A gente tem números que nos assustam. Vamos mostrar alguns números agora para vocês. Mas nós estamos aqui para dizer que a gente tem agora o Maio Laranja. Mas o nosso sonho é que todos os meses fossem laranja e que todos os dias no Brasil fossem laranja. E que todos se levantassem no enfrentamento à violência sexual contra a criança no Brasil e a exploração sexual. A gente quer, inclusive, prender alguns exploradores esse mês. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai atrás. E o recado é, acabou. Precisarmos de um presidente, de um governo corajoso para enfrentar. Tem muito dinheiro envolvido nisso. Acreditem, senhores, nós temos registro que um vídeo de estupro de recém-nascidos no Brasil pode custar entre 50 e 100 mil reais. É um dos mais ricos ilícitos do Brasil. É a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas nós estamos mandando um recado. A gente não tem medo de bandido, a gente não tem medo do crime organizado. E a gente vai fazer esse enfrentamento com muita coragem. O governo Bolsonaro vai deixar uma marca no Brasil. Eu nunca vi um governo, todo mundo falando de criança, o presidente deixar o seu gabinete para vir no ministério assinar um decreto de proteção da criança. Ministros, todas as autoridades presentes. Este governo é o governo da criança. E nós vamos ficar na história porque nós vamos deixar alguns legados. As próximas gerações vão falar deste dia, vão falar deste momento, vão falar deste governo. Que Deus abençoe todas as crianças do Brasil. Chega. Presidente, para encerrar, pediram para mim não falar, mas eu vou falar. Nós temos uma delegada que nos procurou. Ela não pode mostrar para vocês e eu não posso comprovar. Crianças que são traficadas para
atividade sexual no Brasil, que sai do Brasil nas fronteiras do norte. Seus dentes são arrancados. Algumas têm as mãos cortadas. E elas são vendidas com prazo de validade. E junto com ela, eles entregam uma mamadeira bem grande e vai uma bula dizendo que elas só podem ser alimentadas com comida líquida, para o intestino ficar vazio, para o sexo anal. Os dentes são arrancados para o sexo oral. Essa delegada tem imagens. Chega. Nós vamos dizer não a tudo isso. E quando o presidente me convidou para ser ministra, foi uma das primeiras coisas que a gente conversou. Nós vamos mudar a história do Brasil. Nós vamos mudar essa história. E aqui, presidente, não está falando uma ministra que só ouviu falar disso. Uma ministra que foi vítima do estupro aos 6 anos de idade. Só quem esteve lá é que sabe o tamanho da dor. Chega. Nós viemos para fazer a diferença. Obrigada, presidente Bolsonaro. Obrigada, ministros. Obrigada a todos vocês. Que todos os dias no Brasil sejam laranja e que as crianças não sofram mais. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por terem vindo. Assistiremos, neste momento, à exibição de vídeo da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. No biênio 2019-2020, podemos destacar as seguintes melhorias na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, Disque 100 e Ligue 180. O tempo de espera para atendimento chegava a ser de 1 hora, caiu para 11 segundos. Ainda em dezembro de 2019, houve a unificação dos canais Disque 100 e Ligue 180, com ampliação da qualidade de atendimento e uma economia de R$29 milhões por ano. No início de 2020, impactados com o aumento dos casos de violência doméstica em razão da Covid, lançamos diversos canais digitais. Inicialmente, lançamos o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Logo após, houve a expansão do canal de atendimento para as redes sociais, por meio do WhatsApp, número 61-9656-5008 e pelo Telegram, digitando Direitos Humanos Brasil. Em 1º de julho de 2020, implementamos o novo formulário de atendimento da Central. Em outubro, passamos a realizar atendimento presencial nas comunidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó, por meio das agências Barco da Caixa Econômica Federal. Lançamos o painel de dados da ouvidoria, ferramenta interativa, na qual é possível realizar centenas de milhares de cruzamentos acerca dos dados de violência registrados nos canais Disque 100 e Ligue 180. Ainda em julho de 2021, já estaremos utilizando o formulário de risco para mulheres vítimas de violência. Em janeiro de 2022, estaremos utilizando o formulário de risco da vítima para crianças e adolescentes e pessoas idosas. Está previsto para o dia 13 de julho o lançamento do aplicativo SAB, voltado especialmente para crianças e adolescentes, que possibilitará o registro de denúncias de violações por esse público. Outros projetos previstos para serem lançados em 2021 incluem o Ouvidor DH, que é o sistema informático para registro e acompanhamento das denúncias da ouvidoria. O aplicativo e site SOS Desaparecidos, que possibilitará o registro e busca de crianças desaparecidas. Divulgação das marcas do Disque 100 e do Ligue 180 nas ferramentas da Caixa Econômica Federal. Hoje, nós entregamos ao Brasil o painel de dados da ouvidoria D-7, em que a população terá acesso aos dados de violações atualizados com apenas 7 dias de diferença do recebimento. A denúncia ajuda a salvar vidas. Convidamos o Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Fernando Pereira, para a apresentação do painel da ouvidoria. Oi. Senhor presidente, Jair Bolsonaro, ministra Damares, ministro João Roma, ministra Flávia Arruda, secretário Maurício, meu amigo, Maurício Cunha, demais presentes, autoridades presentes.
A gente vai apresentar aqui o novo painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos em D-7, ou seja, esse painel de dados que permite centenas de milhares de cruzamentos acerca de violações de direitos humanos, passa a ser atualizado a cada 7 dias para o país, né? Antes a gente tinha relatórios apenas semestrais e anuais, e agora nós teremos relatórios semestrais acerca de violação de direitos humanos para toda a sociedade, publicada em dados abertos no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Vou fazer uma breve apresentação, presidente. Eu sei que o tempo aí é curto, mas só para que vocês tenham um conhecimento de como que funciona o nosso painel de dados. Solicito aí para entrar em grupo vulnerável, entra lá em análise de denúncia, basta clicar, é uma análise de BI, grupo vulnerável. Quando no grupo vulnerável a gente já consegue ali compreender, pela relação do número de denúncias, pode clicar, que o número de violência contra criança e adolescente é o maior número de denúncias, corresponde a 1/3 das denúncias do Disque 100 Ligue 180, deixando claro que a gente unificou os 2 canais de 100 Ligue 180. Se a gente somar também o das mulheres, por exemplo, violência doméstica contra a mulher e violência contra a mulher, ultrapassa o de criança, mas mesmo assim o de criança corresponde a 1/3 das denúncias de toda a natureza. Então, dá a necessidade da obrigação da gente criar ainda mais política de enfrentamento à violação. Eu peço aí para você entrar lá, o painel permite diversos cruzamentos, você entra em filtros, para ser rápido, entra lá de 0 a 6 anos, ministra, vamos olhar só as violências contra a primeira infância. O que ocorre no Brasil de violência contra crianças de 0 a 6 anos, presidente. Tem lá no painel no que se refere à denúncia. Então, basta ir clicando, o painel já você pode selecionar por idade da criança, a denúncia, pode fazer ali centenas de milhares de cruzamentos. Todos aqueles indicadores ali, você tem várias opções, cada um que você clicar vai aparecer um painel diferente para você interpretar. Pode ir lá para o painel, fazendo favor. Acho que faltou ali 2. Isto. Está demorando para processar. Isso. Faz favor, pode ir lá em vou retornar. Bom, presidente, observe, por exemplo, cenário da violação, por favor. Olha, a casa onde reside a vítima e o suspeito, no que se refere a 0 a 6 anos de idade, e aonde a casa da vítima e o caso suspeito, esses 3 juntos correspondem a 96% da denúncia de violação de direitos humanos contra criança de 0 a 6 anos. Então, a violência está acontecendo, infelizmente, dentro da sua própria casa, né? Quando a gente observa uma coisa muito grave, é o início da violação. Quando que começou a violação? Então, a gente observa que há mais de 1 ano é a maioria das violações. Depois, há mais de 1 mês. Depois, há mais de 6 meses. Então, a maioria das crianças de 0 a 6 anos estão sendo violentadas, presidente, há mais de 1 ano. Ok? Quando a gente observa e cruza esse dado com o início da violação, com frequência da violação. Quando a gente observa a frequência da violação, a gente observa que essa violência ocorre há mais de 1 ano, diariamente, contra crianças de 0 a 6 anos. Então, a gente vai fazendo esse somatório de indicadores. Você vê o nível de gravidade do que nós estamos falando, do que acontece de violação de direitos humanos no nosso país. Pode limpar o filtro, por favor. Agora, coloca o filtro lá, criança e adolescente, como grupo vulnerável apenas, né? Pode retornar lá para a página principal. Quando a gente coloca o filtro lá, todas as análises são feitas de acordo com esse filtro que a gente colocou, ok? A gente observa ali, por exemplo, o perfil da vítima, por favor. A gente observa, isso aí são violências de toda a natureza, não só sexuais, tá? Contra criança e adolescente, perfil da vítima, por favor. Perfil da vítima. Isso, olha lá. A gente vê que 49% são mulheres, 34%, desculpa, do sexo masculino, do sexo feminino, 34%, não identificado, que eles não identificaram durante o processo de denúncia, aquele restante. Depois a gente entra lá, a relação vítima-suspeito, no caso de criança e adolescente, por favor. A relação vítima-suspeito, a gente observa que a mãe, o pai, o padrasto e madrasta, familiares, a avó, avô. Então, ou seja, todas as violações, absolutamente 98% das violações contra a criança ocorrem no seio familiar, tá? Ao invólucro do seio familiar.
Por favor, raça-cor. A gente observa a raça-cor, a gente observa aí que ocorre violência contra criança e adolescente no Brasil, não escolhe raça e nem cor. Isso ocorre para todas as pessoas, para todas as crianças brancas, para todas as crianças de cor preta, de cor parda, negra, né? Não importa, tá? Ocorre em todas as classes e também para todas as raças cor. Quando a gente olha a faixa etária da vítima, observe a faixa etária da vítima. Se a ministra quiser fazer algum comentário aí sobre a faixa etária da vítima, a gente observa, a senhora quer fazer algum comentário? A gente observa que há um gráfico crescente, por exemplo, quando a gente olha uma criança, as violências de 0, por exemplo, a 6 anos, a gente observa que o número do sexo masculino, presidente, é em torno de 28% a 30%. Quando a gente vai ampliando essa idade, por exemplo, de 6 a 12 anos, já passa por um volume maior. Quando a gente chega de 12 a 18 anos, a gente vê que 91% das crianças violentadas e adolescentes são mulheres, são do sexo feminino. Ou seja, há um fenômeno que tem que ser estudado com esses dados, que quando é criança, existe um número de meninos e de meninas sendo violentadas. À medida que esse menino cresce, provavelmente em razão da sua força física, as meninas continuam sendo violentados e os meninos, há uma redução percentual do número de denúncias. Mais um motivo para a gente proteger as meninas e as mulheres. Filtro criança e adolescente, espécie de violação, por favor. Agora nós vamos trabalhar só com a violência sexual, que é o tema desse evento de hoje. Só mais 4 slides, tá, presidente? Eu sei que o seu tempo é. Se entrarmos aí em violência sexual, em espécie de violação, violência sexual, por favor. Análise, já entrou em violência sexual, só violência sexual, eu não vi. Espécie de violação. Observe ali que a gente tem 5.585 protocolos só no primeiro quadrimestre desse ano, tá, presidente? Ali. Então, nós temos 5.586 protocolos de denúncia, ocorrem 6.091 denúncias. Por que tem mais denúncias do que protocolos? Porque cada protocolo pode gerar mais de uma denúncia. Como, por exemplo, você faz violência contra mais de uma criança. Ali nós estamos falando só de violência sexual. Significa que tem denúncias onde mais de uma criança na mesma família foi denunciada por violência sexual. E o número de violações é o número de violações que ocorre. Observe que o número é bem maior. Né? Quando a gente observa lá, a gente entra lá em liberdade sexual, que a gente está tratando apenas das violências sexuais contra crianças e adolescentes. Nós temos ela de natureza física e psíquica. Pode abrir, fazendo favor. A de natureza física a gente consegue distribuir entre abuso, importunação sexual física, e o estupro e exploração. Olha só que a gente tem 2.567 casos de estupro de crianças denunciados no Disque 100 só no primeiro quadrimestre de 2021. Isso é muito grave. Quando analisamos também a violência psíquica, temos abuso e o assédio sexual também em grande número. Se olhar o perfil dessa vítima, presidente, o perfil dessa vítima, observe, já de violência sexual, olha lá como é que é o quadro. O sexo feminino, que são as meninas, 74% dos casos, 73,9%. Por favor, Nevaldo, retorne lá, por favor. 779 casos não identificados e 792 casos masculinos, tá? De violência no que se refere ao perfil da vítima. Quando a gente observa agora o perfil de suspeito com a vítima, faça favor. Observe quem é que mais violenta. O padrasto e a madrasta, o pai, a mãe, o tio, o vizinho, continua no seio familiar no que se refere à violência sexual. Tá? No que se refere aos denunciantes, por favor. Quem denuncia violência sexual contra criança e adolescente, presidente? Olha lá. Perfil do denunciante, por favor. Anônimo. Boa parte das denúncias, diferentemente, por exemplo, da violência contra a mulher, que é a própria vítima ou uma outra pessoa que denuncia e se identifica. No caso de violência contra a criança, é anônimo. Quer dizer, essas crianças, quem denuncia uma violência sexual contra a criança, a gente não sabe identificar.
Então, a gente pode fazer com esse quadro aí centenas de milhares de cruzamentos. À medida que você seleciona ali qualquer tipo de cruzamento, é possível você baixar esses dados. E esses dados, presidente, estão disponíveis a partir de hoje no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, onde podem cada um, pesquisadores, professores universitários, secretários nacionais e estaduais, pode implementar as políticas públicas agora com dados mais sérios. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministros. Assistiremos agora a vídeo do painel de delegacias e varas. O nosso ministério firmou parceria com a Unicef para ajudar crianças e adolescentes a se protegerem de violências. O objetivo é criar um espaço seguro para que esse público possa acessar informações sobre seus direitos e aprender a identificar diferentes tipos de violência. Dentro desse ambiente digital, será possível denunciar e conversar online com um atendente do Disque 100. A previsão é que o aplicativo esteja disponível a partir de julho. Ah, mas não é só isso não. Também realizamos um levantamento nacional das delegacias e varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. O resultado desse levantamento é um painel de fácil acesso. Olha só, essa ferramenta é capaz de identificar endereços, telefones e horários de funcionamento das delegacias e varas especializadas em todo o Brasil. Basta selecionar o seu estado e município. Para ficar por dentro de tudo, acompanhe nossas redes sociais. Vamos juntos cuidar do futuro do Brasil. Com a palavra, o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Senhor presidente, ministra Flávia, ministro João Roma, obrigado pela parceria do Ministério da Cidadania, nossa ministra Damares, todos aqui que nos prestigiam. É um dia muito importante para nós. Senhor presidente, nós vivemos uma outra pandemia, talvez mais insidiosa, mais maligna e mais prejudicial para o nosso povo. Alguns estudos, o Laboratório da Infância da Universidade de São Paulo, por exemplo, e outros, estimam que 1 entre cada 3 a 4 mulheres brasileiras sofrerão violência sexual ao longo da vida, ou melhor, até completarem 15 anos. E 1 entre cada 6 a 10 rapazes. O que é isso no seio da sociedade? Quais as consequências disso para a nossa formação psíquica, moral, emocional, até econômica? E é sobre isso que nós estamos falando aqui nessa tarde. Eu vou ser bem rápido, tem uma apresentação, o ouvidor já destacou alguns pontos, queria pedir para vocês colocarem, mas eu quero chamar a atenção também de avanços que temos tido, e em que pese esse quadro tão difícil de enfrentamento, apresentar para os senhores o que nós temos feito nesse governo para esse enfrentamento e já alguns resultados também, que eu quero celebrar com vocês. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O ouvidor já falou sobre a revisão dos protocolos de atendimento da nossa ouvidoria, o serviço da nossa ouvidoria nacional melhorou muito nessa gestão, o aprimoramento da qualidade, eficiência do atendimento ofertado para a população, uma nova metodologia de contagem de denúncias também. E eu quero fazer uma comparação entre 2019 e 2020, para nós pensarmos juntos aqui como que está a infância brasileira hoje. Em 2019, nós tivemos 244 mil registros, juntando Disque 100 e Ligue 180. Tá? Os dados do Disque 100, 159 mil, e desses 86 mil registros eram protocolos de denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes. Então, 36% do total, se a gente junta o Disque 100 e Ligue 180, e 55% do total, se a gente considera só o Disque 100, eram relativos a violações de direitos de crianças e adolescentes. O que o ouvidor nos trouxe aqui. Ou seja, considerando os dados do Disque 100,
A violência contra a criança e adolescente é maior do que a soma de todos os outros grupos vulneráveis. O grupo que deveria ser o mais protegido da sociedade, e não é só por sentimentalismo, a Constituição fala isso, que é a prioridade absoluta, é o que tem mais os seus direitos violados. Esse dado é de 2019, eu quero chamar a atenção para a comparação em 2020. Porque em 2020 foram 303 mil registros, 76 mil registros de denúncias de violências contra crianças e adolescentes, e desses, aproximadamente 13 mil de violência sexual. Quero chamar a atenção para 2 pontos importantes aqui. Notem que o número relativo de violência, de registros de violências contra a criança, diminuiu em relação a 2019, num comparativo com um grande grupo. Por quê? Por que será que isso aconteceu? Porque as nossas crianças e adolescentes, nesta quarentena, neste isolamento social forçado, estão sofrendo sozinhos. Há uma grande subnotificação no nosso país. Dentro do que o ouvidor disse, que a maior parte das violências acontece, infelizmente, no domicílio da criança, por pessoas de confiança dessa criança e desse adolescente. O número de violações, de denúncias de violência sexual, ele é só o terceiro mais grave no nosso Disque 100. Tem a violência psicológica e a violência física que aparecem na frente. Mas se nós consideramos que a violência sexual é a mais subnotificada, a gente fala de 1 para 10, mas alguns estudos apontam 1 para 20, nós podemos imaginar o nível de violência sexual que as nossas crianças e adolescentes estão sofrendo, especialmente nesse momento de pandemia. Ou seja, eu chamo a atenção aí de uma queda de 36% do total de todos os grupos vulneráveis, caiu para 26% em 2020, mostrando os impactos desse isolamento na vida das nossas crianças. E também, reforçando a fala do ouvidor, em 2020, dos 76 mil protocolos de denúncias referentes ao público infanto-juvenil, apenas 4 mil foram realizados pela própria vítima, um valor correspondente a 6%. E aí eu quero chamar a atenção do que já foi anunciado, o lançamento do aplicativo SAB, parceria com o Unicef, quero agradecer a Florence que nos prestigia aqui também, onde crianças e adolescentes poderão fazer as denúncias das violências sofridas, elas mesmas, numa linguagem lúdica e apropriada a elas. Ou seja, estamos fechando o cerco. Nós estamos fechando o cerco por todos os lados. A vida para os violadores de direitos vai ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Nós garantimos isso. Mas eu também trago algumas novidades interessantes. E agora eu quero reverter um pouco a nossa fala e trazer dados que nos trazem esperança e que nos dão ainda mais força para continuar lutando. Apesar desse problema gravíssimo, essa gestão está assistindo, através de indicadores concretos, não é retórica. Eu vou apresentar para os senhores dados do DataSUS. A mudança deste quadro. E nós não vamos desistir enquanto esse quadro não for verdadeiramente revertido. De 2012 a 2018, nós tivemos uma média anual de óbitos de crianças e adolescentes por violência, por agressões. Não estou falando de acidente doméstico, nem acidente de trânsito. 10.658 casos por ano de morte de crianças e adolescentes por violências. 10.600 de 2012 a 2018 por ano. Em 2019, esse número já caiu para 6.818. Uma redução de 37%. Em relação a 2020, a gente conseguiu, quero agradecer ao Ministério da Saúde aqui presente também, o dado fresquinho já caiu mais ainda, 41%. Ou seja, a soma de tudo que nós estamos fazendo, ampliação dos canais de denúncia, Direitos Humanos Brasil, Direitos Humanos versão Kids e Teen, as ações que eu vou mencionar aqui brevemente, tudo isso somado, o foco desse governo na proteção da infância, a parceria com organizações sociais, a soma dessas ações está fazendo o quadro começar a mudar. E vai mudar mais ainda. Quero passar algumas ações, só vou citar porque é muita coisa, e são apenas algumas.
ficaria muito cansativo, que nós temos feito nessa gestão de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. Lançamos a Escola Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Hoje, qualquer pessoa no Brasil pode fazer um curso totalmente online, aonde estiver, totalmente gratuito, nos temas de proteção da infância. Essa plataforma está disponível agora. Lançamos 2 cursos, tivemos mais de 11 mil alunos, sem fazer muita propaganda. A Escola Nacional de Socioeducação, para trabalhar os atores que trabalham com o sistema socioeducativo, milhares de alunos. Estamos lançando o Observatório da Criança e do Adolescente, que vai ser uma grande plataforma virtual com todos os estudos, as políticas públicas, as experiências exitosas de monitoramento, de cuidado, de enfrentamento à violência sexual online, que é um problema que nos preocupa muito contra crianças e adolescentes. O Centro de Atendimento Integrado à Criança e Adolescente Vítima de Violência. Nós estamos lançando a Casa da Mulher Brasileira, só que para criança. Algo inédito do Brasil, que vai reunir todos os serviços de proteção num único espaço físico. Estamos indo, em julho, para a Vitória da Conquista, na Bahia, para a inauguração do primeiro centro integrado completo no Brasil. E vamos replicar essa prática por todo o país. O programa Criança Protegida em parceria com os estados, o aplicativo SABE, que eu já mencionei aqui, e estamos criando também, estamos lançando, isso aí foi visão da nossa ministra, e deu muito certo, a criação do canal específico para médicos e educadores. Quem são aqueles que protegem a criança na ponta, que fazem a denúncia das violências sofridas? Os médicos e os professores. Os médicos, parceria com o Conselho Federal de Medicina, terão um número específico que vai direcionar toda essa classe para um atendente especializado. Com isso, nós vamos ampliar e potencializar a capacidade de denúncia dessa classe e também dos educadores e dos professores. Equipagem de conselhos tutelares, que são aqueles que fazem os guardiões, né, da proteção da infância. O Brasil será sede, no ano que vem, da Cúpula Global de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na internet. É uma grande rede de países, de comunidades e organizações, mais de 90 países. O Brasil estava fora dessa cúpula global, já reunia quase 90 países, o Brasil não fazia parte, e nós não só assinamos no evento global que foi em Addis Abeba, capital da Etiópia, no ano passado, como oferecemos o Brasil para ser a sede da próxima cúpula global, que foi celebrado pela comunidade internacional. Com isso, a gente quer colocar o Brasil no centro do debate internacional, já que esse é um crime transnacional, a pedofilia na internet. E nós vamos avançar muito, já estão todos convidados, 7 e 8 de março de 2022, esse grande evento global. E o Prêmio Brasil Amigo da Criança, que nós estamos lançando muito em breve, para chamar toda a sociedade civil. Vai ser um prêmio direcionado para as organizações sociais, para as iniciativas de campo que protegem a nossa infância. Aquela igreja que tem o trabalho lá com 20 crianças e está cuidando das nossas crianças, aquela pequena organização social, nós queremos reconhecer o trabalho de vocês e fazer um grande evento no Dia da Criança, 12 de outubro, de premiação de todas essas iniciativas. E a equipagem dos conselhos tutelares, que aumentou muito, nós tínhamos uma média, um aumento de 43% nas entregas de equipagem de computadores e 38% de carros, em comparação à legislatura anterior. E, com isso, eu quero agradecer deputados, deputadas, que são parceiros desse ministério e que nos ajudam a equipar e fortalecer o sistema de garantia de direitos. Temos várias deputadas aqui, parceiras da infância, e o parlamento tem sido um parceiro, sim, do nosso ministério nesse trabalho. Enfim, gente, o que a nossa ministra fala, é todo mundo cuidando de todo mundo. Vamos lá, vamos defender a infância brasileira, vamos começar a reverter esse quadro de violações. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar cada vez mais para fazer do Brasil, o melhor país do mundo para ser criança. Obrigado. Fará uso da palavra a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Senhoras e senhores, senhor presidente, minha querida amiga ministra Damares, a mais querida do Brasil. Também é o mês. Ministro João Roma, secretário Maurício, acho que as falas que me antecederam
não necessita que eu acrescente muita coisa, apenas parabenizar, ministra Damares, pelo trabalho maravilhoso que esse ministério que a senhora está à frente, mas como a senhora mesma diz, com muitos colaboradores, mulheres e homens que têm essa pauta, não só dos direitos humanos, mas da sociedade e do bem comum. Tem uma frase que diz que é preciso uma aldeia para se educar uma criança. É um provérbio africano e que reforça a nossa missão, que nós temos como sociedade e como poder público de cuidar, proteger e educar as nossas crianças. Presidente Bolsonaro, o senhor tomou uma decisão muito acertada quando colocou à frente de um ministério uma mulher tão sensível, tão aguerrida, tão forte e tão combativa quanto a ministra Damares. Ela formou aqui no seu ministério com pessoas extremamente preparadas, com pessoas que têm aqui como pauta a defesa de todos, independente de cor, credo, raça. E isso é o que nós estamos precisando, de amor, de empatia, de cumplicidade, de cooperação. E é isso, presidente, que o senhor demonstra nessas atitudes todas, com os ministros que o senhor escolheu e com as suas próprias decisões, de tomar conta de todos nós. E com a ajuda que nós temos aqui dos nossos parlamentares, nosso deputado ministro Osmar Terra, deputada Soraya, deputada Paula Belmonte, que são grandes batalhadores das pautas da primeira infância, das crianças, dos adolescentes, mas também da dignidade humana. Eu quero aqui me colocar que, com a fala da ministra Damares, eu acho que a gente não precisa mais falar do que a gente enfrenta. Eu tinha preparado uma fala aqui, mas quem sou eu depois da colocação e de todas as demonstrações que o Ministério tem tido? Saber que existem crianças, adolescentes, sendo vítimas de violência de todo tipo, no país e no mundo, mas especificamente no nosso país, para todos já é de causar arrepio na costela. Para nós que somos mães, mais ainda. Conte, ministra Damares, com a Segov, conte com todos os ministérios, que eu tenho certeza que aqui, em nome do ministro João Roma, eu posso falar em nome dos outros ministros todos, que essa é uma pauta comum a todos nós. Vamos seguir em frente na luta, no combate e no enfrentamento a todo tipo de violência. Vossa Excelência é a ministra que me orgulha com todas as pautas que a senhora toma conta e fica à frente defendendo o nosso país e o nosso presidente. Vamos juntas. Convidamos a todos a assistirem a vídeo sobre o Maio Laranja com a participação da senhora Michele Bolsonaro. Maio também é o mês laranja e, junto com ele, se inicia uma série de mobilizações e reflexões acerca de um tema muito importante: o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A data é dia 18 de maio, em homenagem à menina Araceli, assassinada de maneira brutal em 1973, no estado do Espírito Santo, aos 8 anos de idade. Em 2000, com a aprovação da Lei Federal 9.970, o mês laranja tornou-se oficial em todo o território brasileiro. Este mês tem como objetivo mostrar à sociedade que esse é um compromisso coletivo. Devemos cuidar para que a população infanto-juvenil tenha uma vida plena e com a garantia do direito ao desenvolvimento saudável. Vamos cuidar de nossas crianças e adolescentes. Denuncie. Disque 100. Isso pode mudar. Convidamos o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado da ministra Damares Alves, a assinar decreto que institui o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes.
O programa tem como objetivo articular, consolidar e desenvolver políticas públicas voltadas à garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente, a fim de protegê-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão. Senhoras e senhores, fará uso da palavra o senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu queria falar aqui para ficar do lado da Damares, peço você passar para o lado de cá. E começa dizendo que a Damares não foi indicação minha, não. Foi da primeira-dama. Então não foi indicação. Foi uma grata imposição. Ministro João Roma, Flávia, Damares, parlamentares Soraya, Paula Belmonte e meu prezado aí, Osmar Terra. Falo prezado pela nossa convivência no parlamento, que vou falar aqui em alguma coisa, eu me lembro de você. Prezado diretor-geral da PRF, Vasques, prazer tê-lo aqui e parabenizar pelo trabalho que a sua PRF faz pelo Brasil todo. Eu queria apenas dar um testemunho bem rápido aqui. Por ironia do destino, os direitos humanos me promoveram e muito no passado. Eu era acusado de tudo, nesta área também. E se fizermos um pequeno exercício aqui de rememorar o passado, eu não vou citar nomes para evitar problemas, mas vejam quem antecedeu a Damares nos últimos anos. Pessoas conhecidas de vocês. Esse ministério no passado servia o quê e a quem? Não servia a população. E nem servia a questão dos direitos humanos. Era um ministério voltado, basicamente, para uma doutrinação e defesa das piores práticas praticadas pela esquerda no Brasil e no mundo. E como disse que ia ser breve, a Bíblia desse ministério era o tal de PNDH3. Se alguém não sabe o que é isso, por favor, vamos dar uma lida. João Roma, quase 200 itens inacreditáveis. Um dos mais esquisitos tratava da desconstrução da heteronormatividade. E daí, esse ministério do passado, quando se falava em pedofilia, tinha um site chamado Humaniza Redes. Prezado Romar, você lembra que eu falei muito sobre isso na tribuna da Câmara? O que dizia esse site Humaniza Redes tocante à pedofilia? Mas era claro, era explícito. Dizia o seguinte: caso você encontre um adulto abusando sexualmente de uma pessoa, de uma criança, não interessa a idade, 2, 3, 4, 5 anos, ou 2 meses de idade, essa pessoa deve ser levada a um hospital para ser submetido ao laudo. Caso ela sofresse de transtorno, esse adulto deveria ser levado para um hospital e não para uma cadeia. Ou seja, era proteção à pedofilia, era um estímulo à pedofilia. Até porque tinha gente, na época, do próprio governo envolvido em pedofilia. É só fazer um breve exercício. O passado está aí. Temos hoje a internet. Isso claríssimo. Isso aqui era Ministério dos Direitos Humanos? Podia ser tudo, menos isso. Até pelos perfis daquelas pessoas que ocuparam, por critérios políticos, esse ministério. Então, eu termino cumprimentando a Damares, toda a sua equipe, que realmente, com números concretos,
infelizmente altos, mas em franca diminuição, mostram o trabalho de todos vocês. Realmente, eu vi alguns poucos vídeos sobre abuso de criança. Confesso que não quero ver mais. Como parlamentar, eu tinha mais liberdade para definir o que eu achava que devia fazer com essa pessoa. Como presidente, eu vou me violentar um pouquinho aqui e não dizer o que devia ser feito com essa pessoa. Se fosse com a minha filha, seria feito isso. E tenho certeza, se fosse com os filhos de vocês, a grande maioria faria aquilo que eu estou pensando agora. Porque não tem como você relativizar um tipo de violência como esse. Eu peço a Deus que vocês continuem nessa entoada, que possíveis operações que devem ocorrer chegue realmente a quem tem que chegar. Não haverá por parte desse ministério, tenho certeza, o encobrimento de qualquer pessoa que, porventura, tenha cometido ou esteja cometendo um crime como esse, que, no meu entender, não tem pena na nossa Constituição, mas tem no coração de um ser humano. Então, a todos os senhores, parabéns do fundo do coração da maneira como vocês conduzem o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo o lançamento oficial da campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O presidente Jair Bolsonaro também assinou o decreto que cria o Programa Nacional de Enfrentamento a esse tipo de violência. E você também pode ajudar na proteção das nossas crianças. Para denunciar, basta ligar de graça para o Disque 100. Você não precisa se identificar. A gente fica por aqui. Essas e outras informações você confere nas nossas redes sociais. Boa noite para você e até a próxima.